Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde em dia diferente hoje, para a gente fazer a última Live Rebelde do ano. Hoje nós vamos conversar com o Dr. William Hutzen. Vamos bater um papo sobre os medicamentos para emagrecer. Tá? Então vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar, ver se... Dr. William, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos nessa. Dr. William Hutzen com a gente hoje para a gente conversar sobre a febre dos medicamentos para perder peso. Dr. William Hutzen. Fala, Amigo. meu amigo! Tudo Tudo bom? bem contigo, cara? Cara, tudo bom demais. E você? Tudo ótimo. Só te peço desculpa pela confusão aí, Altran. Ah, que é isso. Sem problema. Mais importante é que nós estamos aqui batendo o nosso papo. Beleza, beleza, beleza. Que bom Hoje te é a festa ver. de encerramento do ano dos seus filhotes. Hoje é a apresentação da escola deles e o horário inicial era às 18h30 e aí passou para 19h30. Ficou bem no É, horário que é ruim para cima e ruim para baixo, né, cara? é verdade. É verdade. Como é que estão as coisas por aí? Tá quente? Cara, tá frio, tá bem Frio? fresquinho, chovendo. E Ah, tá coisa boa. chuvoso. Nesses últimos 4 meses a gente teve mais ou menos 1.600 milímetros de chuva, cara. Putz, muito bom. Muita chuva. Tá chovendo Muita pra chuva, caramba. parece monções. Meu amigo, não vamos, já que nós temos aqui um tempo limitado, temos apenas uma hora, vamos conversar sobre essa febre, que é uma febre que, putz, não é só uma febre de pessoas usando, é uma febre de novos medicamentos aparecendo, né? Que entrou um, depois já tem mais outros. Antes da gente começar a falar especificamente sobre os medicamentos, né? Eu queria saber de ti, William, o pessoal já te conhece, já é tranquilo, mas eu queria saber de ti o seguinte: o que é exatamente que esses medicamentos mais novos têm de diferente do Saxenda? Tem alguma diferença? São substâncias diferentes, não é isso? Vamos falar sobre o super da moda agora que já é comercialmente disponível aqui no Brasil, que é o Ozempic, né? O Sim. Ozempic, ele é muito semelhante ao Saxenda. Ele também é um análogo do GLP-1. Quem é o GLP-1? GLP-1 é um hormônio produzido no nosso intestino. E esse hormônio é produzido em resposta à chegada do alimento no intestino. Então, quando a gente come, a gente mastiga aí o alimento passa pelo esôfago, aí ele cai no estômago, o estômago se fecha, vira um compartimento fechado, o alimento recebe um tratamento químico ácido para começar a sua dissolução e para ser esterilizado, e aí ele adentra o intestino. E quando ele adentra o intestino, certas células que existem no intestino delgado detectam essa chegada dos nutrientes e elas liberam esse GLP-1. E esse GLP-1 ele vai promover uma série de efeitos metabólicos. Um deles vai ser evocar a ação da insulina para iniciar o processo de metabolização da energia presente na corrente sanguínea, para dar espaço à energia que está entrando. O outro efeito vai ser retardar o esvaziamento do estômago, como um sinal de, chegou substâncias aqui com as quais eu tenho que lidar. Então, estômago, segura os alimentos aí um pouquinho. E vai avisar o cérebro, estamos saciados, pode parar de comer que já começou a chegar trabalho aqui embaixo. Então, essas são as ações do GLP-1. Uma sinalização de saciedade e um início, né, uma ativação do maquinário metabólico do nosso organismo. E o Entendi. que é um análogo do GLP-1? Um análogo do GLP-1 é uma substância que se comporta como GLP-1, promove o efeito biológico do GLP-1. Então, quando eu utilizo substâncias como a liraglutida do Saxenda ou o Ozempic, né, a semaglutida do Ozempic, eu estou forçando o efeito desse hormônio. Mas esse hormônio não vai ser estimulado pelo alimento, ele vai estar presente na corrente sanguínea de forma constante. O que Entendi. isso vai causar? Saciedade. Como que o Ozempic funciona? Como que o Saxenda funciona? Saciedade. Eles não são medicamentos emagrecedores, eles não emagrecem.
eles promovem saciedade e facilitam a aderência das pessoas à restrição calórica. Seja essa restrição estruturada ou não, né, Henrique? Essa é a grande questão. Entendi. Então quer dizer que esses, tanto a liraglutida quanto a semaglutida, elas não estimulam o corpo a produzir GLP-1. Elas em si são parecidas com o GLP-1 e fazem os mesmos efeitos do GLP-1, vamos dizer, digamos assim. Perfeito, exatamente. Eles são análogos do GLP-1, então eles se ligam aos receptores do GLP-1 e promovem o efeito biológico do GLP-1. Né? E a gente não sabe até que ponto isso promove uma supressão do GLP-1 endógeno. Isso não é conhecido ainda. Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente sabe que se, por exemplo, o cara toma muita testosterona, por exemplo, quer ficar bombadão, toma muita testosterona, o corpo para de produzir a testosterona dele porque está vindo de fora, né? Então, nesse caso, não se sabe ainda. E aí, Henrique, talvez tu seja um cara mais gabaritado que eu para responder um questionamento como esse, mas eu conheço poucas estruturas, poucos sistemas dentro do nosso corpo que não respondem a feedback negativo, entendeu? Então é muito difícil tu ter uma estrutura que tu não consiga suprimir quando tu promove o efeito biológico artificialmente. Então, esse é um questionamento que fica. E aí, a droga da moda agora, Henrique, para finalizar a resposta à tua pergunta, que está aprovada pela Anvisa e que tem a sua comercialização prevista para março por módicos R$3.000 por mês o tratamento, é a tirzepatida. E quem é a tirzepatida? A tirzepatida é um coanálogo. Ela é um análogo do GLP-1, igual ao Ozempic e a liraglutida, mas ela também é um análogo do GIP, que é outro hormônio de saciedade que responde principalmente à ingestão de proteína. Então, a tirzepatida promove como efeito biológico a ação de 2 hormônios que promovem saciedade. E assim, nos estudos científicos de validação como tratamento de obesidade, consegue promover uma perda de peso de aproximadamente 23% do peso corporal. Uma cirurgia bariátrica química verdadeira. Entendi. É interessante. Hoje no Brasil a gente só tem a semaglutida. A liraglutida e a semaglutida. Exatamente. E a gente ainda tem no Brasil o Ozempic, que na verdade é a formulação de semaglutida voltada a atender a demanda do diabético e não para tratamento de obesidade. Então a preparação da caneta não é na dose oficial de tratamento de obesidade. A caneta de Ozempic hoje ela fornece 1 miligrama por aplicação e a dose padronizada de tratamento de obesidade é de 2,4 miligramas por semana. O nome dessa caneta nos Estados Unidos é Wegovy, né? Wegovy, com W no início. E ele também está vindo para o Brasil em breve. Entendi. E, William, esse efeito você falou que é um efeito de saciedade, portanto, estimula a pessoa a reduzir a ingestão calórica. Então, na prática, né, é uma ferramenta que vai te fazer comer menos. Perfeito. Exatamente isso que ela faz. Esse é o efeito. É bom salientar isso mais de uma vez. Nem o Ozempic, nem o Wegovy, nem o Mounjaro, que é a tirzepatida, nem o Saxenda, eles não têm efeito metabólico de emagrecimento. Eles não aceleram o metabolismo, eles não aumentam o gasto de carboidrato, eles não promovem a lipólise, eles promovem saciedade. E o paciente emagrece através do déficit calórico. Entendi. Quer dizer, existe então a necessidade da pessoa fazer uma reeducação, uma melhora da alimentação. Porque se eu simplesmente, vamos imaginar, eu tenho aqui uma dieta que me fez ganhar peso, eu continuo nessa dieta e simplesmente acrescento o Ozempic, eu acrescento a tirzepatida, eu vou comer menos dessa dieta, consequentemente eu vou perder peso, porque eu estou comendo menos caloria, mas uma vez que eu pare de usar o Ozempic, mantendo essa mesma dieta, eu vou comer mais e vou recuperar o peso todo, o que vai ser normal, né? Isso é padrão, vamos dizer assim. Perfeito, Henrique. A tua colocação é perfeita e eu acrescento, então, para ti um dado científico do estudo SUSTEM que validou o uso da semaglutida como uma ferramenta de emagrecimento, tá? Um subgrupo
da amostra de pacientes, se eu não me engano, eram 2.000 pacientes que foi submetido ao tratamento com a semaglutida e teve aquele emagrecimento expressivo de cerca de 16%, um subgrupo desses pacientes, ele teve a avaliação pós-suspensão da semaglutida, tá? E pós-suspensão da semaglutida, o reganho médio de peso era em torno de 66%. Então, a gente está falando de pessoas que emagrecem, normalmente cerca de 80% delas reganham peso. Com a semaglutida foi 66%, um pouquinho menos, né? Então, existe uma grande tendência ao reganho de peso após a suspensão da medicação, porque ela não tem um efeito metabólico de longo prazo. Hoje, se defende muito nos congressos de obesidade o conceito de obesidade controlada e tratar o paciente obeso com uma medicação contínua, como um análogo do GLP-1, para que ele consiga manter o peso perdido. Então, hoje existe uma tendência de uma prescrição mantida dessas medicações, de não haver um desmame. Existe essa moda, né, de que o paciente siga usando a semaglutida de forma indefinida para ele conseguir comer menos. Mas aí vem um grande problema, Henrique. É que os alimentos mais difíceis de digerir são os alimentos mais importantes para o nosso corpo. Ou seja, quando a gente tem um esvaziamento gástrico ruim, quando a gente tem um processo de motilidade intestinal desacelerado pelo efeito de um análogo do GLP-1, a gente vai ter muito empachamento com a ingestão de proteína, por exemplo. E isso leva o paciente a comer menos, mas seguir comendo errado. Então, um outro dado muito interessante da análise de subgrupo que foi feita do SUSTEM é que dos pacientes que tiveram uma perda de peso, né, de média de 13 quilos, 5 dos 13 quilos eram massa muscular, massa magra. Nossa Senhora, 40%. Isso é quase 40% da perda ponderal total, né? Então, quando a gente pega esses dados e a gente imagina o que vai acontecer com o paciente que utiliza essa medicação por um longo período de tempo, é minha opinião e de muitos colegas com quem eu converso, que esse paciente, por mais que pese menos, né, após um longo período de tempo, ele vai estar menos saudável. Ele vai estar mais doente do que antes. Sim. E você falou então que houve uma perda aproximada aí de 40% de massa magra. Quer dizer, um indivíduo como esse, que já vem de uma sequência de dietas, né? Porque isso é normal, né? A gente quando pega, normalmente você tem, por exemplo, um paciente de 40, 45 anos de idade que está obeso, ele vem lutando contra a obesidade desde os 20, 25 anos. Então ele já fez várias dietas, já conseguiu perder peso, já usou shake, perdeu peso, ganhou. Já usou dieta, perdeu peso, ganhou. Então, quer dizer, na hora que ele faz uma dieta, perde peso, a perda de massa magra ela é algo inerente à perda de peso de uma maneira geral. Sempre vai haver. Mas a recuperação do peso normalmente não é de massa magra, né? Então, quer dizer, o cara já vem numa espiral descendente de massa magra. Vem perdendo massa magra e ganhando gordura proporcionalmente. Chega numa dessa com o Ozempic, perde 40% de massa magra com a tendência de recuperar o peso. A gente nós estamos à frente, William, pelo que você acabou de falar e por essa minha linha de raciocínio, em uma epidemia de pessoas com taxa de gordura, mesmo magras, com taxa de gordura elevada, eu diria em 5 anos, um negócio assim bem assustador se a gente continuar nesse mesmo ritmo. Sem sombra de dúvida. E até uma curiosidade que isso seja pouco falado, né, Henrique? Porque normalmente se considera aceitável uma perda de massa magra de até 25% da perda ponderal total. Né? Então, quando se ultrapassa 25% da perda ponderal total, a gente considera que aquela estratégia de emagrecimento ela não está sendo adequada para aquele indivíduo. Certo. E se comenta pouco, né, desse estudo que demonstra que um subgrupo do próprio SUSTEM, do próprio estudo da indústria farmacêutica que validou o tratamento de obesidade com semaglutida, não seja explorado pelas revistas científicas. Ele ficou ali para quem gosta de ler as notas de rodapé. Para né? quem vai nas informações suplementares. Então, lá no final do artigo, não vem junto, quando você baixa o artigo na internet, não vem junto, você tem que fazer outro download, tem que procurar, né?
É exatamente lá que está, Henrique. Exatamente lá que está. Então tem que procurar muito bem dentro do Sustain para te encontrar esse tipo de informação. Me causa um pouco menos de surpresa quando eu vejo as notícias mostrando que as ações da Novo Nordisk representam cerca de 30% do PIB da Dinamarca hoje, né? Então é uma empresa que prosperou em progressão geométrica e com certeza a comercialização desse medicamento foi o que alavancou esse crescimento gigantesco deles. Não entendam mal, não é que eu não acredite que existem pacientes que se beneficiam do uso do Ozempic. Eu tenho pacientes com os quais eu utilizo o Ozempic, mas eu obedeço critérios muito rigorosos para indicar o uso de Ozempic para um paciente, e o principal desses critérios é que esse paciente tem que ter uma sobra de massa muscular para perder. Sim. E essa não é a realidade da maior parte dos pacientes que procura a gente para emagrecimento, né, Henrique? Porque uma coisa tão epidêmica quanto a obesidade é um subtipo de obesidade que a gente caracteriza como obesidade sarcopênica, que é o indivíduo que ele está cheio de energia, ele está com sobrepeso, mas ele está subnutrido, desnutrido. Ele tem pouca massa muscular, muitas vezes deficiência de ferro, de vitaminas, de minerais. Então, esse paciente ele não é um candidato para o tratamento com análogo do GLP-1, porque diminuir o aporte de alimento talvez não seja o caminho para recondicionar a composição corporal dele. Talvez seja modificar a estrutura da alimentação, que, aliás, é o pilar de qualquer intervenção de emagrecimento, modificar a estrutura da alimentação. Mas alguns pacientes, eles têm a possibilidade de utilizar um medicamento desses como uma ferramenta, uma bengala de emagrecimento, uma ponte até o emagrecimento, mas, como tu falou lá no início da live, enquanto se faz outras modificações que promovam uma reestruturação do comportamento alimentar para que esse indivíduo não volte a reganhar o peso ao final da intervenção. Esse estudo que você citou, o SUSEM, ele foi feito em que perfil de pessoas? São pessoas obesas? Quanto de IMC, mais ou menos? Você tem isso de cabeça? Existia pessoas desde sobrepeso até obesidade mórbida. A maior parte dos pacientes desse trabalho, eles têm um IMC maior que 30, tá, Henrique? E um dado muito interessante, foi bom que tu tenha lembrado isso, é que naquele gráfico de reganho de peso, o que se observou foi que quanto menos peso o indivíduo tinha a perder, mais peso ele reganhou. Então, se, por exemplo, eu pego um indivíduo que tinha muito peso para perder e o cara perdeu ali no estudo 20 quilos, esse foi o cara que menos reganhou peso, ele reganhou uns 10, 12. Agora, aqueles indivíduos que tinham uma obesidade leve ou um sobrepeso e tinham pouco peso a perder, eles perdiam 5, 6 e reganhavam 8. E aí a gente entra no principal público que tem feito o Ozempic, inclusive, ficar em falta nas farmácias, que é o pessoal que quer emagrecer para o projeto verão, que quer emagrecer para entrar dentro de um biquíni, que quer emagrecer. Todos os motivos nobres, todos os motivos justos. Mas o Ozempic não é um atalho para essas pessoas, porque se eu pego esse indivíduo que tinha pouco peso a perder, eu vejo que ele perdeu esse pouco peso e reganhou ainda mais, e eu misturo essa informação com o dado de que provavelmente quando ele perdeu, ele ainda perdeu massa muscular, pronto. Esse cara terminou a intervenção muito pior do que começou. É a receita para o desastre, né? Porque você a receita para catástrofe. Você tá estimulando essa pessoa a ficar não só mais pesada, mas proporcionalmente mais obesa, mais gorda, né? A taxa de gordura dela aumenta, né? Possivelmente o metabolismo não acompanha esse aumento, né? Então a gordura vai aumentar, o metabolismo vai continuar lá embaixo, quer dizer, a restrição calórica para essa pessoa vai ficar uma ferramenta que vai dar cada vez menos resultado, né? E nossa, é bem complexo isso, William, porque isso não é falado, né? O que é colocado na cabeça das pessoas, eu já recebi vários pacientes assim, eu vou usar o Ozempic, eu vou usar o Ozempic. O cara precisa perder 5 quilos, 8 quilos, porque quer entrar no vestido para o carnaval, porque quer entrar no vestido para
sei lá, para o final do ano, entendeu? Então, realmente é um dado muito interessante esse aí e que deve ser alertado para as pessoas que estão usando o Ozempic como quem usa água, né? Só para que tu tenha ideia, Henrique, né? Quando eu coloco um paciente em um tratamento com um análogo, eu tenho algumas exigências que eu faço para esse paciente. Primeiro, ele tem que sair de uma sobra de musculatura. Né? Então, na avaliação de composição corporal, ele não pode estar abaixo em termos de percentil de massa muscular. Ele vai ter uma meta proteica fixa, inegociável. Ele vai ter que quantificar proteína e ele vai ter que comer um tanto de proteína por dia. E o restante é complemento, mas ele tem que ter uma meta. E ele vai ter que vir aqui na minha clínica fazer bioimpedância mensalmente. Mensalmente. Então, esse cara ele não vai só gastar com medicamento, ele vai gastar bastante. Porque esses são os parâmetros que eu julgo adequados e que me dão uma relativa segurança para prescrever esse tipo de medicação. Então, muito se fala hoje que os análogos e os coanálogos, eles são cirurgias bariátricas químicas. E eu acredito muito nesse conceito, tanto é que eu dou tanto respeito a esses medicamentos quanto eu dou à cirurgia bariátrica. Certo. E não se faz cirurgia bariátrica num paciente por motivos estéticos. Se faz porque os outros tratamentos não surtiram efeito, porque esse paciente tem uma condição de obesidade que ameaça a sua saúde de alguma forma indireta também, como com esteatose hepática, como com uma disfunção metabólica, né? E que eu preciso removê-lo dessa situação de risco com uma relativa pressa. E aí eu me sinto autorizado a utilizar esse tipo de intervenção. Fora desse contexto, não faz o menor sentido, porque eu explico para o paciente, ele normalmente entende, cara, tu vai sair mais doente. Ou então tu nem está doente agora, tu está com um sobrepeso leve que a gente pode recondicionar em questão de pouco tempo e eu vou te transformar em uma pessoa doente se eu usar esse tipo de medicação. Exato, exato. E você também fala sobre a questão da prática da musculação, a prática da atividade física? É outro sine qua non para que a gente faça esse tipo de intervenção. Só que aí vem um grande problema, Henrique. E é uma experiência pessoal aqui, tá? Não é um efeito colateral presente na bula, mas é um efeito colateral praticamente uniforme dentre os usuários de Ozempic. E daqui um pouco, se a gente tem algum usuário de Ozempic aqui olhando essa live, ele pode corroborar ou não com essa informação falando aqui embaixo. Mas nos pacientes que eu prescrevo Ozempic, o desempenho esportivo cai muito, tá? Então, eles ficam com muita dificuldade de tolerar atividades físicas de alta intensidade. Então, muitos dos meus pacientes praticam crossfit, por exemplo. E eles sentem muita dificuldade nas fases de mais intensidade do crossfit quando eles estão utilizando o Ozempic, principalmente logo após a aplicação da dose semanal. Atividades mais longas de endurance são bem dificultadas pelo Ozempic também, então há uma piora importante de performance e pico de força para treinamentos de falha muscular também. Então, eu preciso que esse paciente seja muito resiliente e muito compreensivo para ele conseguir seguir se esforçando, apesar de ver os resultados se derretendo ao longo do tratamento. Né? Então, normalmente, o que acontece com aquela pessoa que está utilizando o Ozempic sem um acompanhamento médico, e eu já recebi o relato de várias pessoas que vieram me procurar depois que isso aconteceu, ela começa a usar o Ozempic, ela começa a emagrecer, perder peso. Perder peso. Só que aí ela não consegue manter a sua rotina de atividade física. Mas ela pensa, não, mas eu estou emagrecendo igual, então eu vou parar por enquanto, vou focar no Ozempic aqui que está dando certo. E aí eu não preciso te dizer o que acontece no final da história. Claro. Né? Então, você tocou num ponto interessante, William. Se ocorre essa queda no desempenho por algum motivo que não tá relatado na literatura ainda, é alguma coisa que você está observando no contexto clínico, na sua prática clínica. Isso poderia, claro, mais uma vez aqui conjecturando, né? Isso poderia indicar uma possível interferência do próprio Ozempic na questão da massa magra, né? Porque você falou, e isso sim está na literatura, 40% de perda de massa magra. Então, pode ser que essa perda de massa magra não seja somente por conta da diminuição da proteína, mas que tenha uma ação direta do próprio medicamento. Você acha possível isso?
Sem dúvida. Eu acho que existe sim um efeito. Até porque a gente sabe que o Ozempic ele atua na insulina, que é o grande maestro do nosso metabolismo. Ele modifica o comportamento de secreção pancreática de insulina. Ele aumenta o pico de insulina pós-prandial. Então, certamente existe um efeito metabólico decorrente disso. Daqui um pouco, o bloqueio da oxidação lipídica, né, Henrique? Seria a coisa Sim. mais intuitiva a se pensar. Mas, sem dúvida, existe uma crise energética que o Ozempic gera. E essa resposta insulínica é dependente da glicemia. E o que acontece quando a gente inicia uma atividade física? Liberação de contrarreguladores e aumento da glicemia. Então, talvez o paciente que vá praticar uma atividade física que evoque a liberação de hormônios reguladores, estou aqui conjecturando mecanismos, né? Claro, ele vai claro. ter uma elevação de glicemia e ele vai ter uma resposta pancreática exagerada em decorrência dele estar em vigência da semaglutida. E aí ele vai ter um blackout metabólico, né? Sim. O Raul colaborou aqui falando que esse estudo de 2022, eu até citei ele no início da conversa aqui, Raul, ó, era 1961 pacientes, né? E ele colocou aqui, após a interrupção da droga, 2/3 do peso original. É exatamente esse estudo aí, Raul, a gente conversou sobre ele no iniciozinho da live. Então, eu acho, Henrique, que essas são explicações que fazem a gente entender um pouquinho do porquê existe essa percepção de falta de energia quando o paciente está em uso dessa medicação. E é mais uma coisa que a gente precisa estar atento no acompanhamento. Os personal trainers, que é um grupo de pessoas que eu gosto muito do retorno deles, então eu costumo manter contato com o personal que acompanha os meus pacientes, eles se queixam muito do paciente que inicia com o Ozempic. Eles não gostam. Eles não gostam. Então, eles me mandam mensagem com frequência. Bah, Will, olha só. Bah é o nosso oi aqui no Rio Grande do Sul. Will, reduziu muito o desempenho do fulano ali nos treinos. O que aconteceu? Será que não está faltando carboidrato? Né? Então, normalmente é o que o paciente iniciou esse tipo de medicação. Bom, então a gente tem aqui um medicamento que te dá mais saciedade, consequentemente faz você comer menos, né? Que complementa, vamos dizer assim, ou é um análogo de um hormônio que já é produzido pelo corpo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que eu conseguiria um efeito semelhante com algum tipo de dieta? Será que eu mudando a minha alimentação eu conseguiria algum tipo de efeito como esse? Não, lógico, não um efeito igual ao da droga, porque a gente sabe que a droga, pela próprio princípio, pequenas quantidades geram grandes efeitos, né? Você vê, 2,4 miligramas. Miligramas ou gramas? Miligramas. Miligramas geram um efeito gigantesco que dura uma semana no corpo, né? Então é uma quantidade muito pequena. Mas será que eu, fazendo uma determinada alimentação, eu posso melhorar esse desempenho independente do uso de Ozempic? É possível isso? Bom, vamos lá, Henrique. Não vamos responder com opiniões, então. Vamos responder com evidência científica, né? Eu gosto muito de um livro do David Ludwig, chamado Emagreça Sem Fome, onde ele cita estudos feitos que relacionam a adoção de uma alimentação restrita em carboidrato com percepção de fome. E o que a gente observa? Nos comparativos com todas as outras estratégias alimentares, mediterrânea, queridinha do mundo, né? Low fat, uma dieta vegana, a gente sempre tem uma percepção menor de fome quando a gente ingere uma alimentação low carb. E se a gente não acredita nessa percepção subjetiva de fome, a gente tem um trabalho que consolida essa evidência, que foi feito em 2008, quando se comparou a dieta mediterrânea, low fat e low carb, em um cenário de controle de calorias apenas para mediterrâneo e para low fat e alimentação ad libitum para low carb. E o que aconteceu nesse trabalho? Né? O DIRECT, ensaio clínico randomizado. O que aconteceu nesse trabalho? Quem estava na low carb comeu menos do que quem tinha uma restrição calórica forçada. Por quê? Porque a redução dos níveis de insulina que o Taubes defendia lá no início dos anos 2000, provocada pela restrição de carboidrato, ela permite a lipólise. A insulina baixa é um fator necessário para a lipólise, a quebra da gordura.
A gordura, quando quebrada, adentra a circulação e evoca hormônios de saciedade. E aí a gente não sente fome. Isso acontece com muita frequência com os pacientes, eles observam isso quando eles adotam uma estratégia low carb, eles adoravam o café da manhã, eles começam a acordar de manhã e não podem nem imaginar o ovo. E eu digo, meu amigo, isso aconteceu porque os teus níveis de insulina baixaram tanto ao longo da noite que de manhã tu tá comendo da tua própria gordura e por isso tu não consegue nem pensar na gordura do ovo. Exatamente. Então, essa é uma maneira natural da gente provocar isso, né, Henrique? Isso é o que a gente vem defendendo há muito tempo. A gente nunca defendeu que o déficit calórico não é necessário. A gente sempre defendeu que existem maneiras de fazer déficit calórico, na maior parte das vezes de forma espontânea, sem passar fome. E isso é feito através de uma estratégia onde existe uma restrição adequada de carboidrato. O low carb meia boca normalmente não consegue fazer isso aí, né? E ainda a gente, ao fazer uma estratégia nutricional como essa, normalmente a gente concentra a proteína. Então, olha só, a gente aumenta o aporte do macronutriente mais importante para que não haja perda de massa muscular, né? Que é uma coisa que, quando a gente está usando um análogo, por exemplo, acontece exatamente o contrário. Fica difícil comer proteína e fácil comer porcaria. Então, ouvindo os relatos dos pacientes que utilizam o análogo, com frequência eu me lembro do tio de uma ex-namorada minha. Né? Muitos anos atrás, eu nem era médico ainda, o tio de uma ex-namorada minha fez uma cirurgia bariátrica. E aí, o que ele fazia para tapear a cirurgia bariátrica? Ele batia miojo no liquidificador. Tá? Então, o que acontece com muitos pacientes que eu vejo utilizando o Ozempic? Eles começam a achar maneiras de driblar o Ozempic. Eles fazem shakes, eles fazem batidas, eles tomam sucos, eles tomam refrigerantes. E eles só abastecem o corpo de porcarias. E a proteína vai ficando de fora porque a proteína dá muita distensão abdominal quando eles comem, por causa do esvaziamento gástrico. Então tá muito errada a maneira como a gente está conduzindo o emagrecimento, né, cara? Muito errado. Sim, é verdade. E assim, nós criamos um monstro que é esse ambiente alimentar que a gente tem hoje, né? Um ambiente repleto de ultraprocessados, repleto de alimentos muito viciantes que foram feitos e desenvolvidos para a gente não comer pouco, para a gente ter compulsão em comê-los, né? E isso aí se estabeleceu como uma norma, é uma indústria poderosa que está por trás disso. E, por outro lado, vem uma outra indústria também muito poderosa, querendo não resolver o problema, mas fornecer algo que possa manter as pessoas comendo por mais tempo coisa porcaria e usando o medicamento, né? Assim, eu não sou um cara de teoria da conspiração, William. Eu até acho que não existe. Acho que existe teoria do lucro. Acho que as empresas estão pensando em grana. É levar para os acionistas o máximo de lucro possível. Mas é uma situação que é triste de você ver, porque a gente criou o problema e estamos criando um outro problema para resolver um problema que nós mesmos criamos. Quer dizer, uma máquina que não vai se acabar nunca. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Eu também não sou alguém que aceita essas... não sou. Não sou esse cara das teorias da conspiração. Eu acredito que as empresas querem lucrar. Agora, uma coisa que é muito lucrativa, Henrique, é nos manter na esteira hedônica, dos prazeres rápidos. Então, o alimento é um prazer rápido e comprar um medicamento que vai emagrecer rápido já é um prazer rápido. Injetar esse medicamento é um prazer rápido, porque agora vai. E perder peso rápido, mesmo que seja às custas de massa muscular, é um resultado rápido. E o que a gente tem na sociedade hoje? Uma intolerância ao processo. A gente só quer resultados. Então, a gente não aceita mais nenhum processo, a gente não quer mais viver os meios, a gente quer chegar diretamente, né, no auge, no êxtase. Então, é por isso que a gente não olha nem os stories os rios de 1 minuto e 30 até o fim, na maior parte das vezes. É por isso que a gente fica olhando para o nosso telefone, mesmo sem saber o que está indo fazer nele a maioria das vezes. Abre a geladeira no meio da noite sem nem estar com fome. Abre um pacote de alguma coisa para comer porque está entediado. Então, isso é uma busca de atalhos, como o Raul falou.
busca de atalhos. Então, todo atalho vai ser muito atrativo. Se a gente vem aqui e fala para os pacientes que a gente quer explicar para eles como o metabolismo deles funciona, que eles precisam se entender para desenvolver autonomia, que o emagrecimento é um processo lento e que não tem linha de chegada porque é um esforço contínuo, a gente é muito radical. A gente está sendo muito pessimista. A gente está sendo muito duro. E a geração dos mimosinhos hoje não pode encarar uma notícia ruim Não, dessa. não pode. Não, Ninguém pode ser eu não sou contrariado. doente. Eu É. sou um gordinho saudável. Então, isso a gente, cara, é gritante. A gente fica desesperado assistindo isso. Mas é uma realidade que não vai mudar tão cedo. Agora, a gente tem que resistir, Henrique, porque o que a gente observa nos últimos anos? Redução da massa encefálica cerebral, redução da concentração de espermatozoides, redução dos níveis masculinos de testosterona. Então, cara, a gente vai ser extinto se a gente não fizer alguma coisa a respeito. Exato, exato. É. A gente está Sabe, vendo o declínio da espécie humana. a imagem que me vem à cabeça que é assim, no futuro próximo, é aquela imagem daquele filme da Disney, Wall-E, né? Que é do robozinho, que é aqueles caras que nem levantar da cadeira levantam mais. Houve uma redução de massa óssea, os caras são puramente só gordura, porque só comem e não fazem mais nada da vida, né? E sabe o que eu acho interessante, William? É que a gente, como sociedade, a gente tá valorizando a bizarrice, tá entendendo? A gente vê, por exemplo, adolescentes que não eram obesos começam a viralizar, como tem casos, simplesmente porque estão se empanturrando de comida, ganhando peso e ficando doentes. Eu acho isso impressionante. Como a gente consegue literalmente patrocinar as pessoas a ficarem assim. Né? É bem triste isso. Cara, o adoecimento populacional, ele não é teoria de conspiração, ele é Não, visível a olho nu, né? é. Pouco tempo atrás, a Marina, que está aqui na live, postou uma foto no Instagram dela que me deixou bem assustado. A praia do Rio de Janeiro, 1970, e a praia do Rio de Janeiro agora. Cara, a gente tem epidemias de diversas doenças diferentes visíveis a olho nu. A gente tem uma população com uma capacidade laborativa menor, a gente tem uma população com uma capacidade cognitiva menor, nascimentos com QI em média menor. Então, a gente está vendo o declínio da espécie humana. E se nós não tentar nos tornar, retornar à nossa origem, nos tornar o bicho que somos, cara, de geração para geração a gente vai ver uma piora substancial nos nossos níveis de saúde e logo, logo aumento de mortalidade precoce. E é engraçado você ter colocado isso, retornar ao bicho que nós somos, né? Porque tudo isso que nós estamos falando é muito mais bicho, se a gente parar para pensar, do que a gente dizer não a determinados alimentos e ter o poder de escolha, né? Porque quando a gente pega essa questão hedônica, por exemplo, né, do prazer a qualquer custo e dos ultraprocessados gostosos e essa coisa toda que você citou antes, né, que é muito bem falado naquele livro Nação Dopamina, né? Que a autora, inclusive, lançou agora recentemente o Nação Tarja Preta. Essa autora parece que já dá uma polêmica boa, né? Então, se a gente pega esse tipo de comportamento, é um comportamento que está intrinsecamente ligado à nossa parte mais primitiva. Sim. Não é? A nossa parte mais primitiva. O homem, a mulher, né, o ser humano, vamos dizer assim, que tem que tem a mente no lugar, ele não é um cara que se dedica exclusivamente a tirar prazer e é cheio de mimimi, né? Ele é um cara que tem os seus prazeres, claro, mas ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve, e como Kant dizia, ele sabe escolher para poder ser livre. Porque a partir do momento que eu simplesmente me dedico ao prazer, eu sou escravo desse prazer, eu não sou livre. Porque liberdade é fazer o que você não quer e não fazer o que você quer. Né? Então, Perfeito. é Perfeito. muito interessante isso aí. E a grande questão que a gente enfrenta, né, Henrique, é que é muito difícil e requer muito insight e autocontemplação tu enxergar aquilo que tu está prevenindo. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né?
Alguns pacientes me procuram para fazer cetogênica para acompanhamento de quimioterapia, para evitar sarcopenia na quimioterapia. A gente já tem bastante evidência de que isso funciona. São poucos pacientes, mas eles aparecem. Cara, cetogênica, aferida, cetose, GKI abaixo de 6, né? Acompanhamento comigo, com a Nutri, mede, fura dedo, manda medida, calcula. Dieta difícil de fazer, quantifica carbo, quantifica proteína, adiciona gordura, é um inferno. Uhum. Qual é o grau de aderência que tem uma dieta dessas para os pacientes em quimioterapia? Cara, quase 100%. Por quê? Porque eles estão com câncer, cara. Entendeu? Então eles estão enxergando ali que eles têm um tumor e eles querem se sair dessa. Agora, quando vem aqui alguém que a camisa está um pouquinho apertada, que a calça já não entra mais, essa pessoa, ela acha o problema dela é esse. Ela não enxerga que o problema dela pode ser uma amputação, né? 28 amputações por diabetes por dia no Brasil. Ela não percebe que o problema dela pode ser cegueira, ela não percebe que o problema dela pode ser insuficiência renal, diálise 3 vezes por semana, 4 horas conectada numa máquina para substituir o rim que parou de funcionar. A gente não consegue antecipar o que a gente previne. Isso é uma merda. Por isso que a gente não consegue aderir tão bem quando não aconteceu um susto com a gente. Eu tive que passar por um susto. Provavelmente tu teve que passar por um susto também. Então, é muito triste que a gente fique empurrando com a barriga e vendo aquela nevasca, né? Aquela bola de neve acontecendo na nossa frente, as pessoas ficando doentes, 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 e a gente grita, 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 mas elas não conseguem escutar porque elas não enxergaram ainda. Deus nos ajude que dê tempo delas enxergarem, a tempo da gente salvar a nossa geração, as próximas gerações. Mas até o dado momento não é o que parece. Não é o que parece que está acontecendo. Inclusive com a recomendação de uso do Ozempic para crianças. Qualquer coisa, cara. Adolescentes, né? Adolescentes. E agora eles querem validar o uso para criança, sim, Henrique. Criança. Criança tem, mesmo. Sim, a gente já tem. Cara, esses dias eu li uma reportagem que 6% da população americana, eu não sei se está correto isso, mas eu acredito que esteja, com o Ozempic prescrito. Cara, 6% é muita gente. O Ozempic modificando a maneira que o Walmart vai organizar os produtos. Sim. Cara, isso é uma coisa inacreditável, cara. Então, assim, tá muito errado, né? E a gente sabe que isso é factível, porque a gente tem um survey de 2018 ali, analisando a população americana entre 2009 e 2016. Cara, 80% de prevalência de resistência insulínica. A gente não deve estar longe. O último Vigitel saiu questão de 2 semanas atrás, Sim. 60% da 60% população. da população. Cara, é o caos. E não é só o caos de saúde, né, Henrique? É o caos econômico, cara. Porque a gente pega uma população menos saudável, produz menos. E agora essa população menos saudável, que cada vez é maior, ela ainda tem ao seu dispor medicamentos de alto custo, que provavelmente ela vai requisitar que sejam pagos pelo Estado. Então, cara, até economicamente, se a gente não fizer nada a respeito do que vem acontecendo, as sociedades vão se tornar insustentáveis muito rapidamente. É verdade. Isso tudo a gente está baseando aqui, nós estamos baseando a nossa argumentação em cima de uma medida que é o IMC, que hoje é a medida mais utilizada para esses dados estatísticos em relação a sobrepeso e obesidade. Mas saiu um estudo há mais ou menos uns 7 anos, 2016, se não me engano, um cara chamado Malfettoni, onde ele fez um levantamento e ele fez o seguinte, ele dividiu em 3 grupos. E aí ele não classificou a população em cima de peso, mas ele classificou em cima de taxa de gordura. Nossa. E ele classificou under fat, normal fat e over fat. E em 2016 já era 80% da população do mundo over fat. Porque o over fat, ou seja, aquela pessoa que tem uma taxa de gordura maior, inclui não só os obesos e os com sobrepeso, mas inclui também os magros sarcopênicos, que tem uma taxa de gordura alta.
eu uso muito o framework do Peter Attia para fazer a abordagem inicial do curso do Peter Attia. Não sei se tu tá familiarizado com isso. Que ele tem um framework de abordagem inicial para o paciente obeso. E aí ele Uhum. classifica o paciente obeso em under fat, over fat, under muscle, over muscle. E o Sim, perfil mais comum que a gente encontra hoje é o perfil over fat, under Under muscle. Muscle. Ah, Então, esse cara é muito difícil de tratar, porque tu tem que fazer uma coisa que é quase impossível, que é aumentar a massa magra enquanto tu reduz a gordura. E aí, onde é que a gente encontra subsídio para isso? Numa estratégia alimentar alta em proteína, né? Que promova a saciedade, que permita atividade física. Então, cara, é bem difícil a gente ajustar essa equação, mas existem ferramentas para isso. E a sim, gente aplica essas ferramentas. Mas dentre as ferramentas que melhoram a saúde dos pacientes, eu não entendo que as medicações estejam em primeiro lugar. As medicações são ferramentas para a gente chegar num determinado objetivo e, eventualmente, tirar o paciente de uma situação de risco, né? isso, Mas, isso. na maior parte das vezes, essa intervenção é pontual e o restante é contínuo, para o resto da vida. Como diz o Reinaldo Pellegrino, sem linha de chegada. Construir saúde não tem linha de chegada. É Exatamente. caminhar na esteira, caminhar na escada rolante no sentido contrário. Tem que se mexer para não sair do lugar. Exatamente, exatamente. E tem um outro ponto, Will, que é a questão desses medicamentos, né? E a venda e todo esse processo, né? E na tua opinião, esse tipo de medicamento deveria ter receita controlada para pelo menos dar uma mitigada no processo, porque eu acho surreal você poder chegar na farmácia, se encontrar, né? Porque agora está em falta, mas se você encontrar, você compra se você tiver o dinheiro. Sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse tipo de medicamento deveria ser receita controlada, via fica com a farmácia, tem que renovar com o médico. Cara, eu acho que isso não devia ser nem passível de discussão, né? Eu acho muito mais prejudicial nas mãos de uma pessoa errada um medicamento como esse do que um antibiótico, que a gente controla muito mais. É verdade, é verdade. O antibiótico hoje está sob muito maior controle. Cara, é assim, é uma realidade que a gente vive hoje, né? Você comentou, você falou muito bem dessa questão do hedonismo, da busca por prazer, da busca por resultados rápidos, né? É uma realidade que a gente tem hoje. A gente vê realmente que as pessoas são cada vez mais dependentes de muletas para viver, né? E muitas vezes as pessoas estão tão dependentes de muleta que elas acabam esquecendo do potencial que elas próprias têm, né? Elas acabam esquecendo do quão glorioso é o ser humano e tudo que a gente pode atingir. E isso realmente é uma coisa que me transtorna em ver a degradação que a gente tá sofrendo, e a gente que trabalha com pessoas, né? A gente vê isso praticamente todos os dias. As pessoas facilmente sucumbindo a essa necessidade de prazer momentâneo. E assim, a gente criou um ambiente que destrói isso. E aí a gente vem com outra questão, que também é uma epidemia hoje, que é de doenças psicológicas. Então, quando você junta tudo isso, William, é um negócio assim assustador. É a saúde física, é a saúde mental, as duas estão entrando em colapso porque você tem um ambiente que tem uma estrutura que não te permite controle, que você come descontroladamente e que te critica porque comeu descontroladamente. Tá entendendo? Você coloca o veneno, você cria o veneno, faz a pessoa tomar o veneno e depois critica porque ela tomou esse veneno. E o antídoto para isso, Henrique, seria a autocontemplação, a autocrítica, né? Mas um esforço muito grande que a gente observa hoje na mídia, na indústria, é de te prover dispositivos que te façam cada vez menos ficar na sua própria companhia.
A gente dirige ouvindo podcast, a gente corre ouvindo música, a gente senta, fica na fila. A gente não tem mais ócio, a gente não tem mais autocontemplação, a gente não explora mais aquilo que a gente está sentindo. A gente não fica mais na própria companhia. Ou a gente está na companhia dos outros, ou a gente está sendo distraído por algum dispositivo. E uma outra questão que é muito importante citar, que o início da tua fala me fez lembrar, de como a gente pode fazer para resolver isso, porque claramente essas intervenções pontuais, elas não vão nos ajudar a resolver esse problema de forma populacional, né? Então, o que a gente poderia fazer a nível populacional para tentar modificar essa tendência? Bom, esse estudo já foi feito. Existe um estudo, né, que me foi enviado por um amigo meu que é professor, um estudo realizado, se eu não me engano, em 2014, que comparava medidas populacionais tentando conter a epidemia de obesidade. E aí de uma série de países. Um país começou a colocar nos rótulos dos alimentos que o alimento tinha alta concentração de gordura ou que o alimento tinha alta concentração de açúcar. Outro país aumentou a taxação sobre certos alimentos. Outro país e assim diversas políticas. E qual foi a política que teve mais sucesso em conter a epidemia de obesidade? Cara, uma política simples. Cadeira de nutrição na escola. Singapura. Tem geografia, tem história, tem matemática e tem nutrição. Então as pessoas vão aprender sobre alimentação lá na base. Porque, cara, nenhuma pessoa consegue sustentar uma mudança a não ser que faça muito sentido para ela. Sim. Então, qual é a maneira que a gente tem para tentar mudar essa tendência? É aprender sobre o que está acontecendo e aprender com o que a gente pode fazer para modificar isso. Mas aprender de tipo, eu consigo consultar dentro de mim mesmo o racional para eu adotar esse comportamento. Não é o Henrique que está me dizendo que não pode banana, não é o Will que está me dizendo que não pode fritura. Não, eu encontro dentro de mim essa informação e eu sei por que ela existe. E, cara, isso se faz com muita procura, com muita leitura, com menos distração. Exatamente. Com conhecimento. Né? Com Que conhecimento. é uma das premissas, eu acredito que é a sua também, porque é uma das premissas do meu atendimento, é exatamente isso. É passar esse conhecimento para que a pessoa possa acessar isso, né? E, é claro, mesmo que ela resolva, por algum motivo, furar a dieta, que ela fure de forma consciente e não de forma automática, porque é um comportamento que ela não consegue absolutamente controlar, né? Exatamente. É isso aí. Cara, você já está no seu tempo, eu não quero atrapalhar, você tem a noite aí com seus filhotes. Para mim é uma satisfação enorme conversar com você. Eu acho que a gente deveria fazer mais lives juntos, porque é muito bom conversar contigo. E te desejar um final de ano maravilhoso, cara. Um feliz ano novo, um Natal maravilhoso. Você e sua família são pessoas absolutamente maravilhosas. E em 2024, vamos ver se a gente consegue se ver pessoalmente, né? Olha, Henrique, por mim a gente pode marcar recorrência, cara, porque quando eu faço uma live contigo, eu me sinto como se eu estivesse na varanda de casa, tomando um chimarrão, talvez tu estaria tomando uma água de coco, e a gente trocando ideias aí, porque o pensamento é muito fluido, é muito tranquilo. Conta sempre comigo e me desculpa de novo por essa mudança de horário aí de última hora, tá? Mas estou sempre à tua disposição e da tua plateia aí. Muito obrigado pela oportunidade, cara, tá? Tu é irmão, tô torcendo sempre por ti, fica com Deus. Até mais, um abração, hein? Abraço, meu velho. Tchau, tchau.